Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar sobre figuras de linguagem. Antes, de entrarmos no assunto, vamos falar um pouquinho, sobre a linguagem denotativa, que é aquela linguagem de sentido real, aquela do dicionário, do sentido literal, Por exemplo, a gente pode falar, minha geladeira quebrou. E se a gente for usar a mesma palavra no sentido conotativo, ou seja, no sentido figurado, no sentido mais amplo, no sentido mais literário, então a gente teria, por exemplo, minha namorada é uma geladeira, no sentido de ser frígida, ser fria, tá? Então, assim, só para a gente retomar um pouquinho e começar os estudos, sobre as figuras de linguagem. Então, o que são as figuras de linguagem? Elas são recursos, que tornam mais expressivas as mensagens, seja por meio dos textos orais ou dos textos escritos. E por isso, são muito utilizadas, nas construções de poemas, de textos literários, de músicas, de propagandas. No nosso dia a dia, as figuras de linguagem estão muito presentes. Então, tanto na nossa conversa cotidiana, como em textos de gêneros textuais diversos aí. Então, a gente vai falar alguns tipos das figuras de linguagem, começando pela onomatopeia, que seria a imitação de sons. A onomatopeia, ela simula esses sons, e a gente tem um exemplo aqui da música Carimbador Maluco, do Raul Seixas, onde ele fala, plunct, plact, zum, não vai a lugar nenhum. Então, se a gente pode dar outros exemplos, por exemplo, se eu digo toque-toque, por exemplo, essa é uma onomatopeia que quer dizer uma batida na porta ou em outro lugar. Então, assim, as onomatopeias elas vão imitar os sons. Depois, nós temos a assonância. O que seria essa assonância? A repetição de vogais numa construção aí. Por exemplo, a música do Rapa, a minha alma está armada e apontada para a cara do sossego, Olha a repetição aí da vogal A, A minha alma está armada e apontada para a cara, do sossego. Então, é uma repetição de vogais que dá esse efeito sonoro bacana, Aquela música que, sinceramente, eu não gosto, mas olha a repetição de vogais, Ai, 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 assim você mata o papai, Então, é uma repetição aí de vogais chamado assonância, uma figura de linguagem bem interessante também. Depois, se temos a assonância que repete as vogais, a aliteração ela vai ser uma repetição de consoantes. Então a gente vê, por exemplo, uma música da banda Tia Anastácia, que bacana, penso que pena que seja pouco, só penso em pensamento, quem pode me procurar, Então, olha a repetição aí da consoante P. Depois, baile, beijinho, beijo, beijoca, o B da brincadeira, brinquedo, balbuciar, Então, repetição, de consoantes, temos a figura de linguagem, aliteração. Depois, a gente pode falar da antítese. O que seria essa antítese? Ela aproxima opostos, ideias opostas, Por exemplo, olha esse poema aqui, luz e sombras, voz e silêncio, razão, coração, você e eu, gelo e fogo, maldição e beleza, dor, cura, eu e você, Então, antítese, essas ideias opostas. Depois, o paradoxo, seria fundir esses opostos, A música do Renato Russo, Legião Urbana, mudaram as estações, nada mudou. Eu sei que alguma coisa aconteceu, está tudo assim tão diferente, Aí lá no final da canção ele diz, pra gente, o para sempre acaba, Então ele acaba fundindo esses opostos aí, Então essa é a figura de linguagem, chamada paradoxo. Depois temos a ironia, O que é a ironia, Ela consiste em dizer o contrário do que se pensa, Então sua interpretação vai depender do contexto, Muitas vezes a gente não entende a ironia, Ou a gente não é entendido quando a gente usa a ironia, Então, um exemplo aí, você é ateu? Sou, graças a Deus, Então, a ironia, ela tem a ver com o sarcasmo, com o humor, Então, assim, é muito utilizada, no nosso dia a dia, Então, eu trago o Raul Seixas de novo, na canção Alúbrice, dos anos 80, que ele brincava, com a questão da privatização do Brasil, Então, ele fala assim, a solução para o nosso povo eu vou dar, negócio bom assim ninguém nunca viu, tá tudo pronto, aqui é só vir pegar,
a solução é alugar o Brasil, né? Então ele fazia uma crítica social, né, por meio da ironia. Depois, o eufemismo, né? O que seria o eufemismo, né? É suavização das expressões, é um abrandamento, né? Então, quando diz, né, que alguém vai morrer, né, fala assim, ó, ele bateu as botas, ele foi, né, dessa para melhor. Então, você está suavizando a mensagem. Aqui temos uma charge, né, bem crítica também, né, que fala a questão da demarcação das terras indígenas e a imagem de covas, né, onde serão enterrados os índios, né. Então, bem forte essa charge, né. Então, eu trouxe aqui um exemplo, né, da música Titãs, da música dos Titãs chamada Marvin, né? 10 anos passaram, cresceram meus irmãos, e os anjos levaram minha mãe pelas mãos. Né? Então, para dizer que a mãe faleceu, que a mãe morreu, ele usa um eufemismo, né, chamado os anjos levaram minha mãe pelas mãos. Tá? Então, suavizou a mensagem aí. Depois, esse enorme, imenso, colossal, o que seria isso? Né? Que figura que seria? É a hipérbole, que é a figura do exagero. Né? Então, muitas vezes, quando a gente quer ser dramático, né, a gente usa a hipérbole, né? Um exemplo clássico, né? A gente fala, ô professor, posso tomar água? Eu tô morrendo de sede, né? Então, você está usando do exagero, estou morrendo de sede, né? Então, a hipérbole é a figura do exagero. Então, a música do Cazuza, né? Muito bonita, né? Acho que vocês conhecem, né? Olha aí a hipérbole, né, falando do amor, né? Eu nunca mais vou respirar se você não me notar. Eu posso até morrer de fome se você não me amar. E por você eu largo tudo. Vou mendigar, roubar, matar, até nas coisas mais banais. Para mim é tudo ou nunca mais. Né? Então, um belo exemplo de hipérbole, né, o exagero para falar de amor. Então, o poeta Cazuza. Depois, temos a prosopopeia. O que seria a prosopopeia? A prosopopeia, ela vai personificar, ela também é conhecida como personificação, porque ela dá características humanas a seres inanimados, né? Então, por exemplo, a música do Lulu Santos, né? Ó, o vento beija meus cabelos, as ondas lambem minhas pernas, o sol abraça o meu corpo, meu coração canta feliz. Né? Então, dando características, né, a seres inanimados, né? O vento, né, beijando, as ondas lambendo, o sol abraçando e o coração cantando. Né? Então, isso é próprio, né, de nós humanos, ele dá essa característica a seres inanimados. Depois, temos a gradação, né, que é uma sequência de ideias, é uma música do Gonzaguinha aqui que eu trago para vocês, né? Então, ó, uma gradação, uma sequência, né? Chega de temer, chorar, sofrer, sorrir, se dar, né? Então, outro texto destacado aqui, ó, nascendo, rompendo, rasgando, tomando meu corpo, então eu chorando, sofrendo, gostando, né? Então tem essa sequência, né, de ideias. Então essa é a gradação. Depois temos a metáfora, né? A metáfora é uma das figuras de linguagem mais conhecidas, ela é clássica, né? E ela é muito parecida com a comparação. A gente vai ver que a metáfora e a comparação aí são irmãs, né? São figuras de linguagem muito próximas. O que vai as distinguir é o termo dos usos, o uso, né, dos termos comparativos. Né? Então, na metáfora, a gente não usa termos comparativos. Né? Por exemplo, a música da Rita Lee, né? Amor é um livro, sexo é esporte, sexo é escolha, amor é sorte, amor é pensamento, teorema, amor é novela, sexo é cinema. Né? Então, ela está fazendo uma comparação, mas não usa elementos comparativos. Agora, a comparação, ela usa os termos comparativos. Então, a comparação, na verdade, ela é uma metáfora que utiliza de termos comparativos. O que seriam esses termos comparativos? Como, igual, tal qual, feito, que. Né? Então, se a gente analisar, né, aqui está uma imagem, né, que faz uma comparação, mas no texto escrito, né, uma música do Zé Cabaleiro, né, eu estava triste, tristinho, mas sem graça que moda uma grela na passarela, né? Então, esse que aí é um elemento, né, que vai ser comparativo. Se eu disser assim, né, por exemplo, ele é forte como um touro, isso seria uma comparação, porque tem um elemento como, que é um elemento comparativo. Agora, se eu disser, ele é um touro, aí a gente está utilizando de uma metáfora, né? Então, ele está comparando eles, não utilizando os elementos comparativos. Tá? Então, ficar bem atento entre a diferença, né, de metáfora e comparação. São quase iguais, porém tem esse detalhezinho. A metonímia, o que seria a metonímia? Que é a substituição. Né? Por exemplo,
é o uso de uma em lugar de outra. Se eu dissesse, ó, ele gosta de ler Agatha Christie. Veja que neste exemplo o termo implícito é livro, né? Ele não lê a Agatha Christie, né? A Agatha Christie é a autora, né? Então seria o mesmo que dizer ele gosta de ler os livros ou obras de Agatha Christie. Quando dissemos assim, ele comeu uma caixa de chocolate. Será que ele comeu o que estava dentro da caixa ou comeu a caixa, né? Claro, né? Que estava dentro da caixa. Então, aí teve um elemento que foi substituído. A velhice deve ser respeitada, né? Velhice no lugar de os velhos, dos idosos, né? Pão para quem tem fome, pão no lugar de alimento. Não tinha teto em que se abrigasse, né? O teto no lugar de casa. Então, a metonímia, ela serve para substituir, né? Quando eu digo, por exemplo, preciso fazer a barba, né? Vou usar Gillette. Então, quando a gente usa Gillette, a gente está usando uma marca. Gillette é uma marca. O certo seria, né? Vou usar uma lâmina para barbear, né? Então aí eu também, né, vou estar substituindo, né, um termo, né? Então quando eu uso Gillette, eu vou substituir esse termo. Então aí temos uma metonímia. Devolva o Neruda que você me tomou e nunca leu, né? Uma música bonita do Chico Buarque. Ele fala o quê? Devolva o livro do poeta Pablo Neruda. Só que ele, né, usa uma metonímia, então ele fala devolva o Neruda que você me deu, que você me tomou e nunca leu, né? Se referindo ao livro do Pablo Neruda, o poeta. Depois, temos a catacrese, né? O que seria essa catacrese? Seria um empréstimo. Vamos explicar, né? O pé da mesa estava quebrado. Ou seja, na falta de um termo mais adequado, a gente utiliza, né, outro, né? Então, a gente pode falar do braço do sofá, a boca do fogão. Ó, quando embarquei no avião, fui dominado pelo medo, né? O embarcar tem a ver com embarcação. Mas, como a gente não tem, por exemplo, um verbo mais próximo aí da palavra avião, a gente pega emprestado, né, esse termo embarcar. Então, por isso que a gente diz, embarquei no avião, fui dominado pelo medo. Então, isso se chama catacrese, né? Outros exemplos aí, asa de xícara, batata da perna, orelha do livro, né? Então, são termos que a gente pega emprestado aí para se referir a outros. Depois, antonomasia, né, consiste em substituir um nome por uma expressão que o identifique com facilidade, né? Se eu digo assim, ó, cidade maravilhosa, cheia de encantos mil, cidade maravilhosa, coração do meu Brasil. Então a gente vai saber que a cidade maravilhosa, né, utilizando a antonomasia, a cidade maravilhosa vai ser a cidade do Rio de Janeiro, né? Por muito tempo, né, Poços de Caldas, né, a nossa cidade foi, né, considerada como a cidade das rosas, ou cidade das águas, né? Então, antonomasia é esse termo que vai se referir a algum lugar ou alguma coisa, né? Por exemplo, o rei do pop, né, conhecido como Michael Jackson, né, o rei do rock, Elvis Presley, e por aí vai. Anáfora é uma figura que sempre traz o mesmo início. Por exemplo, ó, quando não tinha nada, eu quis. Quando tudo era ausência, esperei. Quando tive frio, tremi. Quando tive coragem, liguei. Então, olha sempre o mesmo início, né, dos versos aí, utilizando-se da anáfora. Né, uma música do Teatro Mágico, né, separou toda a minha correria, separou o joio do trigo e da padaria, separou, né, sempre começando, né, fazendo essa anáfora, separou, separou, separou. Né? Então, é uma ótima aí, figura de linguagem que está bem presente aí nos poemas, nas canções. Depois, a gente tem o pleonasmo, né, que é a reiteração de ideias, né? Então, é o famoso subir para cima, entrar para dentro, né? Então, na literatura, né, numa linguagem mais poética, né, a gente pode utilizar aqui o Chico Buarque, né, na canção Cotidiano. Todo dia ela faz tudo sempre igual, me sacode às 6 horas da manhã, me sorri um sorriso, né? Claro que vai sorrir um sorriso, não vai sorrir outra coisa, né? E me beija com a boca de hortelã, né? Uma bela canção, então beija com a boca, claro, né? Mas é um pleonasmo, né? Que dá uma ênfase aí no poema, né, do Chico Buarque, que vai trazer, né, essa beleza aí literária. Depois, a sinestesia, que vai ser a mistura de sensações, como assim, né? Ó, um áspero sabor de indiferença. Esta chuvinha de água viva, esperneando luz e ainda com gosto de mato longe, meio baunilha, meio manacá, meio alfazema. Dirigiu-lhe uma palavra branca e fria,
né? Então, olha aí, a sinestesia, ela transfere uma sensação sugerida por um sentido, né, para outro sentido. Então, a sinestesia vai trabalhar com os nossos sentidos, né? Por exemplo, eu posso falar que nossa, aquele cheiro que eu ouvi me fez bem, né? Então, eu misturei aí dois sentidos, né? O olfato, né? E a audição, né? Então, a sinestesia é desse universo, né? Dos sentidos, dessa mistura, da transferência dos sentidos e sensações. E, né, não são todas as figuras de linguagem, mas são as principais aí que utilizamos no nosso dia a dia, né? Tanto na linguagem falada quanto na linguagem escrita. Espero que vocês tenham entendido um pouco mais sobre o assunto. Bons estudos, abraço, se cuidem. Até mais. Tchau, tchau.